Salve, salve, moçada! Meu nome é Alexandre Alvarenga, eu sou professor de Geografia de algumas das, dos segundos anos. Sou professor juntamente com a professora Fernanda e professor Ramon, e estou aqui para conversar um pouco com vocês sobre a economia em transição, a indústria planificada. Lógico que nós vamos falar sobre isso tudo, não. Nós vamos falar especificamente sobre China. Então, eu queria que você tivesse bastante atento à nossa conversa aqui, porque nós vamos ter um aulão de 50 minutos, cravado nos 50 minutos, tá? Então, eu queria que você ficasse bastante atento ao que eu vou falar aí. Nós estamos fazendo algumas aulas conjugadas, então, eu estou aplicando essa aula aí juntamente com Fernando e Ramon, eu vou aparecer na aula de vocês, então é um prazer receber aqueles que estão, que não são os meus alunos integralmente, mas nesse momento são os meus alunos parcialmente, tá bom? E também vai ser um prazer receber, obviamente, aulas do professor Ramon e professora Fernanda, que estarão juntos comigo aí durante esse processo do nosso terceiro período, perdão, do nosso terceiro trimestre. Beleza? Vamos conversar um pouco aqui sobre a China. Deixa eu ver aqui como é que eu visualização em grade, não, estou aprendendo a lidar com isso aqui ainda. Então, vamos conversar um pouco sobre a China. Que história é essa dessa China aí? Primeiro, é o terceiro maior país em território, perdendo apenas para o Canadá e para a Rússia. Aí muita gente entra nessa questão comigo assim, Alexandre, se a Rússia e o Canadá têm um território tão extenso, por que que eles não se tornaram os grandes bambambãs da industrialização? Existem vários motivos para isso, né? Primeiro, a diversidade linguística da Rússia. Segundo, a questão do território da Rússia, que boa parte desse território não tem ocupação. E, terceiro, uma perda de poder efetivamente da Rússia durante um determinado período. Tá ok? O mesmo é válido para o Canadá, que é um país, sim, industrializado, mas também tem déficit em relação à sua parte física e para isso. E, lógico, a gente tem um aproveitamento aí em relação a alguns fatores que vão tornar essa China a grande bambambam da industrialização do momento. Queria que vocês prestassem bastante atenção na nossa conversa pelo seguinte: eu vou trazer para vocês um momento histórico, então pode considerar que a nossa aula não é só geografia, mas nós vamos tratar um pouco da história aqui, então vamos tratar de geopolítica, vamos tratar de geohistória dentro desse processo da industrialização, ok? Então, eu queria que vocês ficassem bastante atentos aí. Olha, o terceiro tópico lá diz para a gente que é o segundo maior PIB do mundo. E é lógico, depende do economista que fizer essas contas, pode refazer as contas e chegar à ideia de que talvez ele possa se tornar o primeiro país de PIB mundial. Nós vamos ver como é que esse crescimento se dá, vamos ver como é que essa industrialização se dá, mas antes disso, eu imagino que o seu professor integral aí já tenha falado sobre isso, mas vou trazer um pouquinho só para a gente não se perder aí do que é esse modelo planificado de economia. Diz para a gente o seguinte: a economia planificada é um sistema econômico cujo a produção é controlada pelo Estado. Então, é muito comum que eu ache esse tipo de modelo dentro de países de economia capitalista. Tá ok? Então, define planejamentos e metas desse país. Também é chamada de economia centralizada e a centralização do poder político, do poder comunista, uma centralização sistêmica ou economia centralmente planejada. Então, esse planificado vem de plano. Existe uma forma disso acontecer, ok? Ou a gente poderia dizer que existe um plano, um linear, uma base para isso poder acontecer.
Então, o Estado aqui, ele é definitivamente o dono dos meios de produção. Se não é dono efetivamente da produção, ele é dono do comando de como essa produção se dá. Então, as principais características dessa economia planificada é predominância de empresas estatais, a gente vê isso acontecendo na China, especificamente, que nós vamos trabalhar aqui, a inexistência de uma concorrência empresarial, o desfavorecimento da dinâmica das empresas e, logo, uma falta de inovação, entre aspas, vai depender de como essa planificação se dá, tá ok? Então, só tome cuidado para que o que você lê não fique amarrado demais e você acabe perdendo isso. Se eu tenho uma economia planificada, mas que ela é moldada, mexida, tá? Eu posso sim ter uma dinamização de uma empresa a partir, por exemplo, que eu coloco essa economia um pouco mais mista, como é o caso da China, ou uma inovação trazendo empresas mais específicas para isso. Mas isso nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Tá ok? E ele se opõe. Opõe-se é uma palavra muito forte, né? Mas ele tem uma certa contramão de um modelo econômico aí de mercado, ou seja, desse sistema capitalista que aparece para a gente com tanta força. Para isso, então, eu quis trazer um pouco da história dessa China para que vocês entendam um pouco mais. A China era um império, ela vai passar por dois impérios bastante importantes dentro dela. O primeiro é a chamada dinastia Ming. Nós não vamos entrar em detalhes demais, mas é importante lembrar que nesse período da dinastia, eu tinha um imperador mongol fortíssimo, com um grande desejo de dominar o mundo efetivamente, que era chamado Gengis Khan. Se você já assistiu lá o seriado Marco Polo, lá no Netflix, você vai ver isso com muita intimidade. Ele, ao mesmo tempo que era um imperador extremamente forte, sangrento, ele também era, de certa forma, bastante paterno. Então, ele tem um olhar que é muito estranho e muito diferente para nós ocidentais e para a nossa cristandade, vamos colocar assim, a nossa concepção judaico-cristã. Tá ok? Não estou dizendo que você é cristão e etc. Estou dizendo para a nossa cultura judaico-cristã. Tá bom? E aí, o que esse império, essa dinastia Ming fez? Ela construiu as muralhas da China, e é as muralhas no plural mesmo, porque não é só uma muralha, são várias muralhas que vão impedir esse povo nórdico de entrar dentro desse território. Beleza? Então, olha só, deixa eu ver se eu só consigo ampliar aqui, gente, salas para sessão de grupos, para apresentação, sair de destaque, deixa eu ver se eu consigo crescer aqui um pouquinho, se não conseguir, nós vamos mais opções, ocultar a exibição para apresentador, ver slides em alto contraste. Será que é esse? Deixa eu ver. Acredito que não. Tá, não tem importância. Vamos lá, então. O que acontece? Até o século XIX, a China não tinha nenhuma relação com o Ocidente. A gente vê que o conflito da China está ali com os mongóis, tá ok? Então é importante que eu fique atento a isso para não achar que já existia uma relação globalizada nisso. É lógico que nesse período eu já tinha a industrialização acontecendo ali no Reino Unido, né, acontecendo na Inglaterra, na Grã-Bretanha, no Reino Unido, né? Século XIX, essa expansão já estava começando efetivamente a se dar, mas eu ainda não tinha isso de forma fortificada. Essa dinastia Ming, ela vai ser superada por uma outra dinastia, que é a dinastia Qing. Nos últimos séculos da China imperial, foi essa dinastia que comandou, tá ok? Só que essas mudanças e essa entrada dessa dinastia vai trazer um século de grandes revoltas contra esse domínio imperial e vai acarretar
na introdução do estrangeiro para dentro do território chinês. Ou seja, vai abrir brechas para que estrangeiros entrem nisso. Alexandre, mas por que estrangeiros entrariam? Você tem que lembrar exatamente o seguinte, que o modelo capitalista desse período exigia efetivamente uma colonização. Então, se nós, Xará, tivermos um olhar sobre Portugal, tivermos um olhar sobre a Espanha, tivermos um olhar sobre a França, né? Se a gente tiver um olhar sobre esse domínio ali do mercantilismo e da industrialização, eu vou perceber efetivamente que esse modelo exigia domínios territoriais, exigia colonização, portanto, era bastante possível e bastante provável a introdução efetivamente desses países num domínio de um território oriental. Beleza aí? Então, o que aconteceu nessa história? A Inglaterra entra para dentro do território através da Índia. Então, a Inglaterra introduz o ópio é uma droga retirada da papoula, e a Inglaterra introduz esse ópio, existe uma força aí como a heroína, né, dentro desse ópio, e vicia efetivamente esse povo chinês. O que o imperador olha? O imperador olha a sua população sendo afetada por essa droga fortíssima, e ele decide barrar a comercialização desse ópio dentro da China. Ora, é importante eu entender que havia uma comercialização. A Inglaterra entrava com esse ópio para dentro da China, a China devolvia para a Inglaterra isso em porcelanas chinesas, em chás e etc. Aí você fala comigo, nossa, mas era assim, não existia uma lei da droga aí, especificamente acontecendo aí, tá, gente? As leis são muito diferentes das leis que a gente tem hoje. Quando esse imperador proíbe a entrada da Inglaterra, a Inglaterra automaticamente barra também o seu comércio. Olha que interessante, a gente tentativa acontecendo hoje, quando, por exemplo, o ex-presidente Trump, ele coloca impostos para mercadorias chinesas para dentro dos Estados Unidos. E, automaticamente, a China, na contramão, também gera impostos para mercadorias estadunidenses. Sabe o que isso gera na era da globalização? 200 bilhões de dólares em prejuízo para o comércio mundial, não só para o comércio chinês e estadunidense. Mas essa é uma outra conversa. Aqui, a gente tem algo menos globalizado, muito mais focado ali naquela região. Então, o que acontece? A China e a Inglaterra entram num conflito e, obviamente, essa China ainda é uma China empobrecida, ainda é uma China sem tecnologia, ainda é uma China sem artifícios de guerra fortíssimos, e essa China acaba entrando numa tentativa de tratados de paz. Desses tratados, em geral, são tratados bastante desiguais que vão favorecer o mais forte. Dentre eles, a Inglaterra diz que para parar esses conflitos, ela teria que dominar alguns portos chineses, domina aí o porto de Hong Kong através de um desses tratados, que é o Tratado de Nanquim. Tá, ok? Ela ganha autonomia sobre o porto de Hong Kong, que vai durar até quase o final do século XX. Ok, gente? Bom, rebelião de Taiping. Logicamente, quando eu introduzo uma nova nação, eu estou introduzindo uma nova cultura e muitas vezes uma nova religião ali dentro. Então, o cristianismo começa a invadir essa China, a Inglaterra usa desses artifícios para poder gerar poder sobre essa população e, obviamente, o camponês ele vai tomar uma revolta
por causa do seu empobrecimento, por causa da fome, por causa da miséria, que começa a atacar esse camponês. Então, esse camponês se arma contra os ingleses que estavam ali entrando e torna aí uma das guerras civis mais sangrentas da China, que é a revolta, a rebelião dos camponeses armados contra os ingleses que estavam ali tentando dominar as terras chinesas. A Revolução de Boxer também vai acontecer mediante esse movimento. Agora, muito mais do que um movimento anti-ocidental, também é um movimento anticristão. Eu queria que você ficasse atento a isso, né? Quando a gente fala que um país ele tem conflitos e muitas vezes ele passa por problemas relacionados àquilo, ele tende a, no futuro, tentar barrar para que esses problemas aconteçam de novo, né? Eu estou dizendo isso porque muita gente fala comigo assim, o comunismo é anticristão e a China está proibindo o comunismo, o cristianismo, como a Rússia proibiu e etc. Lógico que tem uma relação de religião que gera poder, de religião que gera conflito, de religião que gera discussão, de religião que gera cabeças talvez um pouco mais pensantes ou um pouco menos pensantes, com religiões que desculturalizam uma cultura tão tradicional, e isso, muitas vezes, esse comunismo realmente vai barrar, tá ok? Mas pense também num povo que estava ali sendo morto, sendo rechaçado, sendo ignorado, sendo menosprezado por causa da sua cultura, tá ok? Então, há alguns motivos aí para esse anticristianismo e anti-ocidentalismo acontecendo dentro dessa China. Beleza, pessoal? E, por fim, então, eu tenho a Revolução de Xinhai. A Revolução de Xinhai, então, também conhecida como Revolução de 1911, é a primeira grande revolução chinesa e ela vai derrubar a dinastia Qing e vai estabelecer agora uma República da China, comandada por um grupo de políticos nacionalistas denominados Partido Kuomintang. Eram partidos de fazendeiros, partidos de ordem muito mais capitalista do que propriamente comunistas, e efetivamente é um grupo de nacionalista. Ok, pessoal? Em 1921, a gente vai ter a criação do Partido Comunista. O PCC não é o primeiro comando da capital, é o Partido Comunista Chinês, tá? Porque em 1921 a gente vai perceber no mundo, gente, inúmeros países nesse mesmo período formando partidos comunistas. Por quê? Porque a gente tinha um Kuomintang. O que era o Kuomintang? Era um comitê originário da União Soviética especializado em difundir o comunismo pelo mundo. Tanto que em 1922, apenas um ano após ter ocorrido o Partido Chinês, né, o Partido Comunista na China, a gente vai ter a criação do Partido Comunista no Brasil. Ok? Bom, só que somente 9 anos depois dessa mudança na China, efetivamente, que a gente vai ter uma 100 mil homens comunistas partem para o norte do país para poder promulgar a ideia comunista. Alexandre, por que essa turma não chegou já invadindo a China efetivamente como todo? Porque eu tenho que entender que eu precisava primeiro dominar uma região, eu não tinha homens suficientes para isso, eu preciso, então, primeiro dominar uma região para depois dominar o restante, tá? No entanto, isso foi barrado por um tempo, e aí é importante até eu lembrar que a gente já tinha o início de industrialização na China, já tinha algumas coisas acontecendo na China que estavam já
nesse pensamento de um desenvolvimento econômico em 1937, em pleno início da Segunda Guerra Mundial, até 1945, entram os japoneses e dominam efetivamente a China. Ok? No mesmo período da Segunda Guerra Mundial. O que acontece em 1945? Hiroshima e Nagasaki. Os Estados Unidos lançam uma bomba atômica sobre o Japão, e o Japão, no seu empobrecimento, no seu desfalecimento, larga a China de vez, e a China agora estava meio tordoada por causa dessa bomba, estava meio zoada por causa dessa bomba, e se encontra em meio a dois grupos. Um grupo de fazendeiros nacionalistas, outro grupo de comunistas. E o que acontece? Acontece um conflito entre os dois, que está presente aqui com Chiang Kai-shek, que é o representante dessa China nacionalista, e com Mao Tse-tung, o grande representante da China comunista. Só que o que acontece nessa história? Enquanto os Estados Unidos estavam preocupados com o Japão, em dominar o Japão, em se fortalecer dentro do Japão e etc., a Rússia estava preocupada em fortalecer a China. A Rússia entrou com a China nessa guerra e, obviamente, o comunismo entrou com uma força muito mais intensa dentro dessa guerra civil que estava acontecendo ali. Tá ok? Então, o que Mao Tse-tung vai fazer em 1949? Ele vai até o portal da Praça Celestial e declara a República Popular da China. Boa, gente? E aí, o que acontece? Esses nacionalistas são expulsos efetivamente desse território comunista e vão para a chamada Ilha Formosa. Olha que nome bonito, não é traduzido, o nome é Ilha Formosa. Os portugueses deram no momento de exploração dessa ilha, e hoje nós conhecemos efetivamente essa ilha como Ilha de Taiwan, que nós não vamos falar sobre ela aqui, nós não vamos lidar com ela, porque nós vamos entrar no processo de industrialização e efetivamente, e essa industrialização, Xará, ela vai lidar com quem é mais forte nessa história. E, Alexandre, quem é o mais forte nessa história? É a nossa querida China comunista. Querida, entre aspas. Agora, nota então que nós temos duas Chinas acontecendo, professor? Sim, nós temos duas Chinas acontecendo aí, e essa China está dividida, e eu poderia dizer que atualmente a gente tem uma China que é dominada pelos nacionalistas e uma China que é dominada pelos comunistas. Isso demorou muito a acontecer, obviamente, você reconhecer essa divisão aí. Alguns vão dizer que China, que é China, realmente China, somente a China comunista, outros vão reconhecer somente Taiwan como efetivamente uma China, né? Então, essa é uma discussão bem brava em relação a isso, tá ok? Nós não vamos entrar nisso, porque não é efetivamente essa nossa discussão. O nosso olhar aqui é para a indústria, especificamente. Então, o que acontece com essa declaração de Mao Tse-tung na Praça Celestial? Uma ditadura efetivamente consolidada e um Estado intrinsecamente totalitário. Então, de 1958 a 1960, eu tenho uma política colocada lá por Mao Tse-tung chamado o grande salto para frente. O que esse cara faz? Ele faz uma coletivização das terras com o objetivo de que a China se tornasse a grande potência e competisse com o sistema mundial capitalista. É mole? Será que esse cara vai dar conta disso? Será que esse é o momento que isso vai realmente acontecer na China? O que acontece nessa história?
ele retira qualquer propriedade privada que haja no campo e torna as terras da China como terras de comuna. Coloca ali em torno de 20 a 30 mil pessoas para poder administrar essas terras efetivamente. Só que esse cara, ele tinha um pensamento, não era de valorizar apenas o campo, era de equilibrar a imagem entre campo e urbano. Se o capitalismo tinha um olhar para o campo, que era um olhar muito mais de produção de matéria-prima, e o urbano com a transformação dessas matérias, né? O urbano como uma zona de industrialização, Mao Tse-tung tinha um olhar de que ele poderia dominar o campo e levar as indústrias efetivamente para o campo. Só que esse cara, ele não se preparou para isso. Então, o que aconteceu? Aconteceram secas, aconteceram inundações, aconteceu de ter solos inférteis, e a China não tinha tecnologia para lidar com isso. Ela não só não tinha tecnologia, como ela não tinha mão de obra específica para essa indústria que ela queria estabelecer ali. E, obviamente, isso gerou nesses chineses um empobrecimento, e isso gerou nesses chineses também a fome. Algo muito legal da gente destacar nesse momento aqui, gente, era uma tentativa de fomentação de uma indústria, mas que você não tinha necessariamente portes ou suportes para poder fazer isso. Então, o que Mao Tse-tung pediu? Pediu, né, entre aspas, pediu que toda a população doasse aço, doasse ferro para fomentação de siderúrgicas, para fomentação de indústrias de base e, principalmente, indústrias bélicas. Isso foi tão forte, tão pesado, que a história diz, ok? Há de se pesquisar melhor sobre isso, mas a história diz que camponeses chegavam a derreter as suas ferramentas para poder entregar para o governo para ver se melhorava. Tamanho era o desespero. Derretia a sua pá, derretia a sua enxada, a sua foice, um instrumento de trabalho para tentar fazer com que isso funcionasse. É lógico, não deu certo, não durou muito tempo essa história. Beleza? Bom, só que aí é o seguinte, lembra que a Rússia estava ali juntinho com a China? Xará, eu queria te contar um negócio importantíssimo para que você pensasse nisso aqui comigo, importantíssimo para que você trouxesse isso aqui com um olhar para mim. Todas as vezes que a gente fala sobre aquela divisão entre comunistas e capitalistas, quem estava junto com os Estados Unidos, quem estava junto com a União Soviética, você pensa que havia dois blocos ali homogeneizados, dois blocos juntos, mas isso não necessariamente era realidade. Algo que eu falo muito com os meus alunos é que a gestão de poder é muito interessante e muito importante para a gente pensar nessa briga política e econômica mundial. Presta atenção no que eu tinha uns Estados Unidos extremamente conjugados com a Rússia no final da Segunda Guerra Mundial. Só que aí eles começaram a entrar em conflitos pelo poder, pelo que nós chamamos de hegemonia mundial. Então, o que aconteceu com eles? Eles quebraram e se separaram e começaram a lutar entre si. Qual que foi a desculpa dessa história? É que o comunismo, é que o capitalismo, e conta a história para o povo, que o comunismo versus capitalismo, mas calma aí, eles não estavam andando juntos, o comunismo e o capitalismo? Aí, de repente, bum! Isso se separou pela gestão do poder, tá ok? E aí o que acontece? A Rússia se junta com a China, dois países comunistas, e esses dois países começam ali a trabalhar juntos. Lembra que ele estava junto lá com a briga contra os nacionalistas? Só que eles começam a brigar pelo mercado. E aí, nessa briga de mercado, a Rússia se sente em déficit e diz assim: China, eu não vou mais te ajudar, eu não vou mais continuar nesse rock aqui.
que ele faz então? A Rússia sai e leva com ela todos os seus técnicos. A Rússia sai e leva com ela toda a sua equipe técnica e tecnológica. E aí o que acontece com essa China? A China está destruída, porque não tem mão de obra suficiente para isso. Tá ok? Então, em 1966 a 1976, acontece a chamada Revolução Cultural. Olha que está entre parênteses ali, chamado Sem Flores. Sem Flores, em 1956, o governo comunista, quando ele se introduz, ele diz o seguinte para a galera, assim, ó, olha, agora nós estamos com um governo aqui, mas se alguém não concordar, nós podemos melhorar essa situação. Então, se você não concorda com uma coisa ou outra, fala. A maioria da população não teve coragem. Quem teve coragem? Alguns políticos que eram contra o governo, alguns repórteres e alguns professores, uma galera aí que entendia um pouco mais de política, foi lá e taca-lhe pau. De 1966 a 1976, Mao Tse-tung criou um culto em torno de si mesmo, tá ok? E escreveu um livro lá e mandou imprimir o chamado Livro Vermelho e obrigou que as pessoas lessem e obrigou que as pessoas entendessem qual que era o seu verdadeiro planejamento de crescimento mundial. Beleza? E o que ele fez? Foi atrás daqueles caras que há 10 anos atrás foram falar mal do governo e começou a perseguir essa galera. Ok? Esse Mao Tse-tung se auto-intitulou como o grande Timorei, ou seja, Timor é aquele que caminha, que leva o navio na sua direção, ele era aquele que ia direcionar o navio que estava em tempestade a águas calmas e tranquilas. Será? O que acontece nessa história toda, gente? Quando a China quebra o seu vínculo, ou melhor, quando a Rússia quebra o seu vínculo com a China, obviamente, não ia estar sozinha. E o que o grande país que agora era comunista fez? Foi lá no país capitalista que tinha grande poder e falou, ô Estados Unidos, dá para a gente brincar um pouquinho junto aí? Dá para a gente fazer uma parceria em prol de um fortalecimento mundial? Tanto deu que na década de 70, a China recebe uma cadeira no Conselho de Segurança das Organizações das Nações Unidas, coisa que nem o Brasil tem, ou que a maioria dos países não tem, só os países mais fortes têm. Tá ok? E aí isso vai ser quebrado ali dentro. Só que aí, em 1976, está escrito ali, mote do ditador, é morte do ditador, Mao Tse-tung falece e entra um cara novo nessa parada chamada Deng Xiaoping. Quem que é esse cara? Esse cara é o grande fenômeno da China, é o cara que vai mudar a figura da China e que vai trazer a realidade dessa China que é hoje. Ele vai montar a segunda Revolução Chinesa. Lembra que eu falei da primeira Revolução Chinesa anteriormente, com a mudança efetivamente para uma república? Agora, nesse momento, a gente tem uma revolução acontecendo de novo e uma modernização do país que vai trazer, inclusive, elementos desse capitalismo para dentro do novo sistema. Então, dentro desse novo sistema, ele tem quatro ideias de realizar essa modernização. Número 1, defesa. Número 2, tecnologia. Número 3, agricultura. E número 4, indústria. Nós vamos falar dessas duas aqui, principalmente da parte da indústria, mas vamos destacar um pouquinho a agricultura, que é lógico que tem uma importância fenomenal para a gente. Ok? Então, vamos falar um pouco dessa agricultura. Morre aquele sistema que a gente tinha anterior do Mao Tse-tung, que eram das fazendas Sputniks.
ou as fazendas que eram as comunas comandadas lá por 20, 30 mil pessoas, ok? Então, Deng Xiaoping, ele vai fazer um novo sistema, onde sim você pode ter proprietários de terras, onde sim você tem agora pessoas efetivamente vendendo seus produtos, porque anteriormente não tinha, era o Estado que comanda tudo, e ele agora lança a mão de obra paga, ou seja, há um surgimento nesse momento de um trabalho assalariado num campo, como efetivamente se dá dentro do sistema capitalista e não necessariamente pago pelo Estado, mas a partir desse momento a gente entra com um sistema de um patrão que paga um empregado. Nota que as coisas aí já mudaram bastante nesse movimento. Talvez uma das coisas mais importantes que esse novo governo faz é trazer, a partir da década de 70, as chamadas ZIs, ou Zonas de Econômicas Especiais. O que são essas ZIs? São territórios, especificamente, acredita-se que a gente tem aí mais de 50 zonas econômicas especiais, aonde empresas estrangeiras podem fazer negócios, podem se aplicar, podem se envolver com empresas chinesas, sejam essas empresas estatais ou privadas. Como assim se envolver? Sociedade mesmo, gente. Ou seja, eu tenho ali o estabelecimento de territórios que vão ficar dentro da porção oriental dessa China, onde eu tenho um maior número de pessoas, e lembre-se para um destaque, quanto mais pessoas eu tenho dentro da região, mais eu tenho mão de obra. E quanto mais mão de obra eu tenho, mais escasso fica o emprego, portanto, eu tenho mão de obra mais barata e menor intensificação dos direitos trabalhistas, ok? Tanto que dentro da China os sindicatos não são permitidos, tá ok? Então, a partir dos anos 80, esse governo chinês vai fomentar essas porções de territórios com grande incentivo fiscal, com a mão de obra mais barata por causa do excesso da quantidade de trabalhadores e com atrativos para que essas empresas de fora se estabelecessem dentro dos territórios. Alexandre, mas eu ouvi dizer que uma empresa de fora não é interessante para o Brasil. Depende do aspecto que a gente trouxer, tá ok? Um dos aspectos que a gente tem que não é interessante é porque muitas vezes ela não gera impostos significativos, é porque boa parte desse dinheiro vai para fora do país e não fica aqui para poder ser usado aqui. E é muito verdade, mas nós vivemos um país de capitalismo dependente. Nossa discussão não é o Brasil e a China. E por que a China seria interessante? Porque a China está se estabelecendo efetivamente como força. E como força ela ainda não tem tecnologia, como força ela ainda não tem gestão. Então o que ela precisa? Ela precisa de países com grandes tecnologias que tragam as suas tecnologias para serem estudadas, fomentadas e copiadas dentro da China. O que a China faz? Traz outros países com grande força de gestão para que essa gestão seja fomentada, seja copiada e seja melhorada e aplicada diante da gestão chinesa. Portanto, para a China é extremamente importante e diria até essencial nesse momento onde ela está crescendo que efetivamente essas empresas se apliquem dentro do seu território. Ora, isso também é claro que há então um mercado de capital acontecendo dentro do sistema chinês. Ok? Só lembrando que essa empresa não podia chegar nua e crua, ela tinha que se vincular a uma empresa chinesa, seja ela uma empresa privada
ou seja, ela é uma empresa estatal, ok? Então, ela se tornava privada e estatal, ou privada com privada, fomentando o que a gente conhece comumente como um capital misto. Boa, gente? Então, com a presença dessas empresas mistas, muitos cientistas, muitos pesquisadores vão afirmar a existência de um sistema de economia híbrida. Eu já até usei essa expressão em algumas aulas aqui dos meus alunos, e outros vão chamar esse socialismo de mercado, ou seja, um socialismo onde o Estado ainda é bem forte, ainda é presente, mas que eu tenho a abertura de um mercado, esse mercado capitalista que está vindo aí de outros locais. Boa? Vamos trazer aqui essa localização para que você possa enxergar um pouco mais de perto o que está acontecendo aqui sobre essa localização industrial chinesa. É importante diferenciar que dentro desse território eu tenho duas Chinas acontecendo. Uma China ocidental, que eu tenho um relevo abrupto, montanhoso, que eu tenho uma qualidade de solo muito ruim e que a existência de estatais com indústrias de base é o que a gente tem como indústria, e as indústrias são muito menores. Ou seja, a capacidade efetivamente ambiental dessa região não suporta, ou não poderia dizer, ao menos, que poderia até suportar, mas ela não é boa para o desenvolvimento e para o crescimento chinês. Por um outro lado, eu tenho uma zona muito mais marítima, voltada para um sistema capitalista que está dentro dos 5 maiores do mundo, que tem uma tecnologia já exacerbada, que já tem a sua modernidade, que já apresenta anteriormente um PIB muito mais alto e com uma infraestrutura portuária e terrestre significativa, que é a chamada China Oriental. Ok? Então, quais são os principais atrativos que a China tem? Tem baixo salário, tem mão de obra razoável e, nesse momento, já qualificada, ou ao menos razoavelmente qualificada, tá ok? Com uma população extremamente numerosa que traz para mim esses salários baixos e a redução de impostos, uma disponibilidade moderna de infraestrutura com zonas econômicas especiais muito bem desenvolvidas, fomentando especificamente tecnopolos. Alexandre, me lembra aí o que é tecnopolos? Polos tecnológicos, junção de empresas, juntamente com núcleos científicos, principalmente fomentados por universidades. Tá ok? E com políticas cambiais, ou seja, políticas que o governo vai favorecer a essa exportação. Boa, pessoal? Então, olha só o crescimento da China nos últimos 34 anos. Em 1980, a China ocupava o 25º lugar no ranking mundial de exportação. Em 2014, ela pula para o primeiro lugar. É um crescimento de 13.000%. Só para você ter a noção, nesse mesmo período, o Brasil cresce 1,113%. Isso traz o Brasil de 19º para 25º. Não, mas calma aí, Alexandre, você não disse para mim que é um crescimento? Sim, mas também eu tenho crescimento de outros países, eu tenho outros fatores que vão desfavorecer o Brasil, né? Ao invés de aumentar no ranking, nem que fosse para 18º, nós descemos para 25º. Então está no ranking aí a China em primeiro lugar, Estados Unidos em segundo, Alemanha, Japão e os Países Baixos. Ok, pessoal? Vamos falar um pouco sobre o crescimento da China. Esse crescimento parte lá dos anos 80, né, principalmente com essa intervenção de um novo governo. Eu tinha 48% dos produtos da China exportados. Em 2013, eu já tenho 97% desses produtos. A formação dos tecnopolos, ou das chamadas ZIS, são uma das maiores estratégias
desse país, tá ok? E o crescimento, principalmente em zona litorânea, com foco na dispersão de mercadorias, é um adendo extremamente forte para que isso aconteça. Tá ok, gente? Só que eu queria lembrar a vocês o seguinte: isso não foi feito da noite para o dia e isso não foi feito de forma muito tranquila. Quando a gente fala, por exemplo, em Inglaterra, no seu processo industrial, a gente tinha as chamadas zonas negras. O que eram as zonas negras, Alexandre? As zonas negras eram territórios, né, ou territórios negros, espaços de industrialização onde a fuligem da fábrica, e lembra que naquele período essa fuligem de fábrica era por causa do carvão mineral, ela era tão intensa, que David Harvey fala que as poeiras grudavam nos corpos das pessoas. Tá? Era tão intensa que você não conseguia enxergar a cidade. Ora, nós estamos falando lá na primeira Revolução Industrial. Aqui nós estamos na década de 90, já entrando na década de 90, por volta de 1987, ou seja, 7 anos após a Revolução, até 1990, eu tenho essa intensificação de poluição é tão grande que há fotografias e intensificações que mostram aí em que um carro não conseguia enxergar o carro da frente de tanta fuligem que tinha. Só que o que aconteceu nesse rock, moçada? Aconteceu que a própria população chinesa, o próprio trabalhador, a própria mão de obra que estava sendo investida como mão de obra qualificada, a própria mão de obra que estava sendo investida como como trabalhador que poderia produzir e etc., estava adoecendo e morrendo por causa dessa população. Então, aquilo que se fazia de forma intensa, de forma crítica, precisava de ser quebrado nesse momento por uma nova política ambiental. E aí a gente começa a ter filtro de chaminé, começa a ter uma maior preocupação com essa China. Um outro fator muito importante é que a gente tem cidades que tinham 60 mil habitantes e que, de repente, passam a ter 2 milhões de habitantes. Ou seja, a gente tem cidades, efetivamente, que crescem num movimento tão acelerado que o crescimento urbano não dá conta do crescimento dessa cidade. Então, o que acontece nessa história? Eu tenho o esgotamento sanitário sendo... eu não tenho como tratar o esgotamento sanitário, eu tenho poluição do ar, poluição do solo, favelização, que a gente chama aqui de favelização, mas é uma constituição desordenada da periferia da cidade para ficar mais limpo para você. Não quer dizer que a China não tenha favela, quer dizer efetivamente que eu tenho um crescimento desordenado que provoca uma má qualidade do crescimento da cidade e automaticamente isso traz impactos negativos para essa cidade. Beleza, pessoal? Queria dizer que eu estou muito à disposição de vocês, pedir desculpa por qualquer coisa aqui, tá? Que eu tenha feito aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Parar a apresentação. Vamos parar a apresentação aqui, só para eu poder aparecer um pouquinho mais de frente agora, finalmente. Eu queria agradecer muito vocês, pedir desculpa por qualquer coisa, me colocar à disposição, né? O Ramon tem acesso a mim, aí a Fernanda também. Eu estou à disposição de vocês para qualquer dúvida que vocês precisarem tirar a esse respeito. Beleza? Pessoal, muito obrigado. Obrigado pela paciência. Desculpa o aulão, não dá tempo muito da gente, às vezes, colocar você para questionar ou pensar algumas coisas, né? Eu sei que eu sou um pouquinho mais agitado, o Ramon é mais calmo aí, a Fernanda é mais calma, mas eu estou à disposição de vocês. Valeu? Beijos a quem é de beijos, abraços a quem é de abraços. Muito prazer fazer parte da história de vocês. Tchau, tchau. Valeu.